Então vamos lá, olha só. 7 montanhas ou 7 áreas de influência de uma cultura, de uma sociedade. Isso, queridos, não sou eu quem inventei isso, tá? Isso foi algo que Deus entregou para alguns homens de Deus. Por exemplo, dois grandes líderes de algumas décadas passadas, que foi o Bill Bright, um grande líder de evangelismo. Ele era presidente da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, uma coisa assim, o nome da organização que ele liderava. É um trabalho fantástico que ele realizou. Ele é um. E o Loren Cunningham é outro. O Loren Cunningham, ele foi o líder, né? Já faleceu. Ele foi o líder da Jocum, fundador e líder da Jocum, Jovens com uma Missão. São exemplos de pessoas que receberam essa revelação de Deus, tá? Sobre as montanhas, áreas de influência. Uma outra pessoa que eu gosto muito, escuto ele até hoje, que fala sobre isso bastante, é o Lance Wallnau, que é um ministro, né, americano. Olha aí, meu amigo Jarbas Aragão, inclusive o irmão Jarbas esteve com o Lance Wallnau recentemente, né, lá nos Estados Unidos, e ele é um exemplo de alguém que fala também sobre esse assunto das 7 montanhas, das 7 áreas de influência. Eu vou citar para vocês quais são elas, tá? Então vamos lá, 7 áreas. Se você quiser anotar, anote isso. Governo, primeira, governo. Aqui, queridos, governo pode se referir à política também, né? Governo, política, ok? Educação, já é uma outra área. Educação, segunda área. Economia, uma outra área. Família. Arte e entretenimento. Mídia e igreja. Olha só, queridos, entenda algo aqui. Essas áreas são muito amplas, cada uma delas. Então, por exemplo, se vamos falar de governo, de política, é uma montanha, é algo muito vasto. É uma área que influencia toda uma cultura. Tá? Então, por exemplo, você crê que a política afeta uma sociedade? Com certeza. A política de um país, a política de uma região, os líderes governamentais de uma cidade, de um país, influenciam muito aquela realidade, aquela região. Ok. A educação, outra área. Você acha que a educação influencia? Com certeza. A educação influencia muito a vida das crianças, a vida dos adolescentes, a vida dos jovens. Então, por exemplo, caso a educação seja deturpada, corrompida, a criança será afetada desde lá das primeiras séries, com o ensino errado, com filosofias erradas, com conceitos errados, e ali já começa um processo de corrupção, de destruição das crianças, ou depois dos adolescentes, depois nas universidades os jovens. Então, olha só, cada uma dessas áreas afeta profundamente a cultura, a vida das pessoas. Agora pense comigo nessas 7 áreas como 7 montanhas. Essas 7 montanhas estão lá. Pense nelas como montanhas. Essas montanhas, queridos, precisam ser conquistadas
Você sabia que todos nós, somos chamados por Deus para tocar uma dessas montanhas? Existem pessoas, amados, que ela não foi chamada, às vezes, para ser um pastor, ou para ser um evangelista de ofício. Muitas pessoas, queridos, não foram chamadas para serem apóstolos ou profetas. Ou seja, muitas pessoas, queridos, não foram chamadas para ocupar as posições de liderança no sentido do corpo de Cristo, da igreja. Mas a pessoa, muitas vezes, ela foi chamada por Deus para uma dessas esferas. Por exemplo, a pessoa pode ter sido chamada para a área de governo, ou para a área de negócios, ou para a área da família, ou para a área da mídia, jornalistas, ou da educação, professores, diretores, pedagogos, né? Enfim. O Senhor te chamou, com certeza, para uma dessas áreas. E algumas pessoas são chamadas para mais de uma, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que são chamadas para tocar o monte dos negócios e também o monte do governo. É um exemplo. Tem pessoas que têm multitarefas aí, né? No reino de Deus. Então, queridos, anote e procure entender em Deus qual é a sua função, qual é o seu chamado. Porque é importante você saber aonde você está pisando ou para onde o Senhor está te enviando. Porque o Senhor pode te enviar para uma dessas montanhas. Pense nessas áreas como montanhas, e essas montanhas precisam ser conquistadas. Você se lembra quando Deus prometeu a terra para Israel? Deus falou assim: eu vou dar para vocês a terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra abençoada que recebe a chuva do céu. Deus fez essa promessa. Abra comigo em Deuteronômio 7. Vamos começar aqui, Deuteronômio 7. Versículo 1. Olha só. Você já sabe para qual área você foi chamado? Escreve aí nos comentários para mim. Se você já sabe. Não precisa falar qual que é, mas se você já sabe, pode pôr assim, eu já sei. Ou, se você não sabe, coloca aí. É muito importante isso daqui, queridos, porque tem muitas pessoas que pensam que Deus só chama para duas coisas. Amados, existem pessoas que acreditam assim, ó. Ou eu sou chamado para louvar, para o louvor, ou eu sou chamado para ser um pregador. Amém, irmã Patrícia. Você já reparou isso, queridos? É muito comum isso nas igrejas, nos lugares, assim, você ouvir isso. Parece que só existem esses dois chamados, né? A pessoa, ou ela já foi chamada para cantar, como um líder de louvor, como um ministro de adoração, um músico. Glória a Deus, irmã Luísa, glória a Deus. Isso daí está dentro da esfera da família, tá? Por exemplo, o que a Luísa comentou. Ou a pessoa pensa assim, ou eu sou um pregador. E não. Amados, Deus tem muitos tipos diferentes de dons, chamados, vocações, e Deus está interessado em tudo, não apenas na igreja. A igreja, queridos, ela é muito importante. Deus ama a igreja. De alguma forma, todos nós, cristãos, fomos chamados para edificarmos a igreja, para cooperarmos no corpo de Cristo, com certeza. Mas, amados, o chamado
de Deus na vida de uma pessoa pode ir muito além das quatro paredes, ou muito além da esfera do corpo de Cristo. Aleluia. Você consegue entender, queridos? O Senhor, mesmo dentro da igreja, existem muitos tipos de chamados. Alguns têm dons de socorro, outros têm dons de governo, outros têm dons de curar, outros têm dons de profetizar, outros têm dons de operação de milagres. Uns são apóstolos, outros são profetas, que é totalmente diferente, outros são pastores, outros evangelistas, que é totalmente diferente de um profeta, por exemplo, e assim por diante. Os dons são variados. E Deus, queridos, ele tem interesse em que você transforme o mundo. Deus quer te empoderar, liberar o espírito dele, a unção dele, o poder dele, para que você seja ousado, corajoso, avance aonde Deus te chamar, aonde Deus te colocar. Veja bem, Deus falou para Israel assim, ó, eu tenho uma promessa para vocês, uma terra boa. Porém, naquela terra existem os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Então, ó, interessante que são citados 7 aqui. Isso está em Deuteronômio 7, olha só. O Senhor seu Deus os estabelecerá na terra em que vocês entraram, a fim de tomar posse dela, e expulsará muitas nações de diante de vocês. Aí ele cita os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. E aí ele diz, 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Olha que interessante isso, amados. O povo de Israel entrou, mas estava ali na terra de Canaã. Estava ali na terra de Canaã 7 nações que eram maiores do que Israel e mais fortes do que Israel. Ok? Quem está entendendo? É assim o mundo, queridos. Então, por exemplo, a área da política. E eu vou entrar nessa área hoje, tá? A área do governo. Então, por exemplo, a área da política, governo. Satanás procura dominar essa montanha. É uma montanha, está lá. Geralmente, Satanás tenta dominar o cume, o topo da montanha. Ou seja, Satanás quer ter a maior influência naquela montanha, em cada uma delas. A economia, Satanás quer ter influência, quer dominar o topo daquela montanha. Então, o que ele faz? Satanás coloca pessoas em posições de destaque nessas esferas. Por isso que muitas pessoas que fazem pactos com Satanás, né? Você vê aí, por exemplo, vamos pegar a área de arte e entretenimento, Hollywood. Muitos artistas que fizeram pactos, ou músicos que fizeram pactos com as trevas, recebem influência nessas montanhas. São colocados lá em cima, no topo. Então, lá nos topos, você vai ver, às vezes, muitos satanistas, pessoas ímpias, né? Que ganham influência, que sobem os degraus, alcançam as hierarquias altas de cada uma dessas áreas.
E através disso, Satanás libera uma influência negativa para o mundo. Mas, amados, não pense que Deus não quer levantar o seu povo para ocupar essas montanhas. Deus quer nos entregar essas montanhas. Deus quer nos entregar, nos fazer conquistar. Deus prometeu para Abraão, Deus falou assim: darei a você, Abraão, aos seus descendentes, a porta dos seus inimigos.